Olá pessoal, eu sou a professora Denizete e hoje vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, parte 2. A segunda fase da guerra, ela dá início com a saída da Rússia, tá certo? Da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque em seu país estava ocorrendo a Revolução Russa. Então, estava meio que a Rússia ela não estava conseguindo, né, participar ativamente devido a quê? Devido a isso, a revolução que estava acontecendo em seu país. A terceira fase da guerra. Dos fatos decisivos para esse desfecho da guerra foi o quê? A entrada dos Estados Unidos, tá, ao conflito e a saída da Rússia, devido à Revolução Russa que estava acontecendo. Outro ponto também, os Estados Unidos, eles entraram na guerra ao lado de quem? Inglaterra e da França. E quais foram as motivações? Uma delas foi que os americanos tinham feito grandes investimentos com esses países e queriam assegurar o seu retorno, né, o financeiro. A fase final da guerra. Em julho de 1918, ingleses, franceses e americanos, né, começaram a dar sucessivos golpes sobre as divisões alemãs, que já não conseguia mais o que apresentar resistência a eles. Em Berlim e demais cidades, multidões realizam manifestações contra o Kaiser e a velha monarquia alemã deixa de existir, sendo substituída pela República de Weimar. E no dia 11 de novembro são assinados os documentos que punham termo oficialmente à guerra. A Alemanha é obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, que define suas obrigações, declarando-a culpada da guerra. Entre as medidas e punições destacam-se restituir a Alsácia-Lorena à França, ceder as minas de carvão do Sari à França por um prazo de 15 anos, ceder suas colônias, submarinos e navios mercantes à Inglaterra, França e Bélgica. Pagar aos vencedores, a título de indenização, a fabulosa quantia de 33 bilhões de dólares. Reduzir seu poderio bélico, ficando proibida de possuir força aérea e de fabricar armas e de ter um exército superior a 10 mil homens. Então, tudo isso foi punição, né, que a Alemanha sofreu. Quais foram as consequências da guerra, né, da Primeira Guerra? Primeiro, o declínio da Europa, que foi duramente atingida pelo conflito nas áreas agrícolas, industrial e também no comércio. A ascensão dos Estados Unidos, que a partir de então torna-se uma das grandes potências mundiais. A intensificação dos problemas que contribuíam para a implantação do socialismo na Rússia, né? O aparecimento dos regimes políticos autoritários como o nazismo e o fascismo. Tudo isso são algumas consequências da Primeira Guerra Mundial. Morte de um número de homens, né, duas vezes maior do que as principais guerras que tinham ocorrido desde 1790 até 1913, todas juntas. De cada 100 soldados mortos, 63 pertenciam às Forças Armadas da Entente. Então, o número de civis mortos nas áreas atingidas pela guerra chegou a 5 milhões aproximadamente. Então, é um número muito grande, tá, pessoal? A participação brasileira, né, do Brasil na guerra. Nesse período, o presidente foi Venceslau Braz, que declara a guerra à Tríplice Aliança sob forte pressão popular. Então, ele só
decide participar da guerra, por quê? Porque o povo estava na maior pressão com o governo. Bom, a participação militar do Brasil no solo europeu foi pequena, resumindo-se em algumas ações de pilotos da Força Aérea. Nessa época, a Força Aérea Brasileira ainda não havia sido criada, mas havia aviões do Exército e da Marinha treinados na Europa e o apoio de médicos, né? Além do fornecimento de quê? De alimentos e de matéria-prima. A Marinha também recebeu a incumbência de patrulhar o Atlântico, evitando ações dos submarinos inimigos. O Tratado de Versalhes, está certo? Chamado também pelos alemães de Diktat, as proibições que ocorreram, eu já falei para vocês no slide passado, então aqui eu só fiz repetir, né, na ordem, então não precisa eu estar falando novamente. Bom, pessoal, não só teve o Tratado de Versalhes, também teve o Tratado de Saint-Germain. A Áustria teve o seu exército reduzido e a sua marinha desapareceu. Desapareceu também o Império Austro-Húngaro e surge a Tchecoslováquia, Croácia, Eslováquia, Hungria e Iugoslávia. Também teve o Tratado de Sèvres, que foi o desmembramento do Império Otomano. Bom, o que foi que ocorreu depois da guerra? Na Alemanha, o tratado, né, ele causou um choque de humilhação na população e contribuiu para a queda da República de Weimar em 1833 e a ascensão do nazismo. Novos países surgiram na Europa e foi criada a Liga das Nações, uma organização internacional cujo papel seria de assegurar a paz no mundo. O que também ocorreu, os Estados Unidos torna-se, né, a maior potência econômica e política, as mulheres ganham força política, mais de 1 milhão de armênios foram massacrados pelos turcos. No Brasil, houve um surto, né, de industrialização. Então, isso foi algumas coisas que aconteceram depois da guerra, depois da Primeira Guerra Mundial. Aqui são algumas fotos, tá certo? O comboio alemão de tanques durante a guerra. Aqui são aviões da Alemanha no campo de pouso. Cidade totalmente destruída durante a guerra, vejam só. Aqui são os canhões que eram utilizados na Primeira Grande Guerra Mundial. Primeira Grande Guerra, que eles chamavam, né, a Primeira Guerra Mundial. Aqui o rei Jorge da Inglaterra, ao lado do presidente da República Francesa. Aqui são as cidades, né, que foram devastadas pela guerra. Aqui são soldados em repouso numa trincheira, aguardando o momento de entrar novamente em ação. Lembra das trincheiras que eu mostrei para vocês? E aqui são os carros blindados que eles usavam, né, na guerra. Então, pessoal, isso aqui foi o que eu pude passar para vocês falando sobre a Primeira Guerra Mundial. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? E até uma próxima.